Bom dia. Oh, thank you. As we were praying this morning, Quando nós estávamos rezando hoje de manhã, I have a very strong sense eu tive uma emoção muito forte that the Lord is here in a powerful way right now. que o Senhor está aqui com uma presença assim de muito poder nesse momento. And praise God. And while we don't want to make this the focus, E embora a gente não queira fazer disso o foco, I have a sense that the Lord is healing people right now. eu também sinto que o Senhor já está curando pessoas neste momento, Both physically and spiritually. tanto fisicamente quanto espiritualmente. So even though I'm giving a talk about proclaiming the good news, Embora a minha pregação seja sobre a proclamação da Boa Nova, if the Lord is healing you, se o Senhor estiver curando você agora, go ahead and be healed. seja curado. You don't have to wait till later. Você não precisa esperar até mais tarde para ser curado. Our theme today is preach the gospel and announce the good news. O nosso tema hoje é pregue o Evangelho e anuncie a boa notícia. In all four gospels, Em todos os 4 evangelhos, there is a theme that recurs again and again and again. tem um tema que ele é recorrente, ele aparece sempre de novo e de novo. Jesus commissions and empowers his followers to go out. O Senhor, ele dá poder e dá o mandato aos seus seguidores para proclamar a palavra. In some cases, he sends out the 12. Em alguns casos, ele envia os 12 apóstolos. In other occasions, he sends out the 72. Em outras ocasiões, ele envia os 72. And different gospels say it slightly different. E os diferentes evangelhos falam disso de uma maneira um pouquinho diferente. But here is the essence of what Jesus does. Mas a essência do que Jesus faz está aqui. He commissions his people to go out to proclaim and manifest the kingdom. Ele envia, dá um mandato ao seu povo para ir e proclamar o seu reino. He tells them to proclaim and to preach the good news. Ele diz a eles, ele os envia para ensinar e proclamar a boa nova. He calls his followers to live among and interact with the people they meet. Ele pede que os seus seguidores vivam no meio das pessoas às quais ele as envia. And he tells them to use signs and wonders as part of this proclamation. E ele também diz que sinais e prodígios sejam parte da proclamação da Boa Nova. He tells us that there will be challenges, Ele também nos diz que vai haver desafios, but he assures us that he will always be with us. mas ele nos dá a garantia de que ele estará sempre conosco. And he empowers us by the Holy Spirit to do this work. E ele nos dá o poder no Espírito Santo para realizar este trabalho. But make no mistake about it. Mas não nos enganemos, não cometamos erros a esse respeito. This call, this commission is not only for a few people. O erro que podemos incorrer é de que esse chamado, esse envio, seja só para algumas pessoas. If you're a baptized Christian, this is your mission. Se você é um cristão batizado, esta é a sua missão. We may do it in different circumstances. Nós podemos realizar essa missão em circunstâncias diferentes.
We may do it in slightly different ways, Nós podemos realizar essa missão de maneiras levemente diferentes, but the proclamation of the kingdom is not optional. mas a proclamação do reino não é opcional. If you're a Christian, this is your work. Se você é um cristão, esse é o seu trabalho. So let's take a moment to consider, what is the good news? What are we called to proclaim? Então vamos tirar alguns momentos para refletir sobre o que é a boa nova, o que nós somos chamados a proclamar. I think basically there's three elements. Eu acho que basicamente há 3 elementos. The first one is that God loves us very much. O primeiro é que Deus nos ama muito. And He doesn't only love the Christians. E Ele não ama somente os cristãos. He loves all that He created. Ele ama tudo o que Ele criou. And He desperately wants humanity to know and to experience His love for them. E Ele quer desesperadamente que a humanidade conheça o seu amor, experimente o seu amor. The second part of the good news is this. A segunda parte da boa nova é a seguinte: Humanity turned away from God, a humanidade se afastou de Deus, but God continued to pursue humanity. mas Deus continua a ir atrás, a perseguir a humanidade. And Jesus came to the earth E Jesus veio à terra to restore humanity back to the Father. para levar a humanidade de volta ao Pai. Through His incarnation, Através da sua encarnação, His life and ministry, a sua vida e o seu ministério, through His passion, suffering, death, and resurrection, através da sua paixão, morte e ressurreição, and through His glorification, e através da sua glorificação, Jesus Christ has made it possible for us to return to the Father. Jesus Cristo fez possível, tornou possível a nossa volta para o Pai. There is no sin strong enough to break the love of God. Não há pecado forte o suficiente para quebrar o amor de Deus. There is no power on earth or in hell that can separate us from God. Não há poder nenhum na terra e nem nos infernos que possa nos separar do amor de Deus. As we embrace Jesus Christ. Se nós abraçarmos Jesus Cristo. The third part of the good news, A terceira parte da boa nova: the kingdom of God is at hand. o reino de Deus está a nosso alcance. In the book of Revelation, No livro do Apocalipse, John tells us of a new heaven and a new earth. João nos fala de um novo céu e de uma nova terra. John tells us that there will be a time and a place. João nos diz que haverá um tempo e um lugar There will be no more death, onde não haverá mais morte, no more suffering, não haverá mais sofrimento, no more tears, não haverá mais lágrimas no more misunderstanding between us, e nem mais incompreensões entre nós, no more loneliness, nem solidão, no more sickness nor death. nem doença e nem morte. That's a real place and a real time. Este é um tempo real e um lugar real. It's the New Jerusalem. É a nova Jerusalém. It's the heavenly city. É a cidade do céu, a cidade celestial. It is a place where God will live in our midst. É o lugar onde Deus vai habitar no meio de nós. And He will always be our God. E Ele sempre será o nosso Deus. And we shall always forever be His people. E nós para sempre seremos o seu povo. We will be at peace with God. Nós estaremos em paz com Deus. We'll be at peace with one another. Estaremos em paz uns com os outros. And perhaps the greatest miracle, we will even be at peace with ourselves. E talvez o maior milagre seja de que nós vamos estar em paz conosco mesmos.
That's the fullness of the kingdom, Esta é a plenitude do reino and it is coming. e está vindo. But we do not see the fullness of the kingdom in this moment. Mas nós ainda não vemos a plenitude do reino neste momento. But for those of you who follow Jesus already, Mas para vocês que já seguem Jesus Cristo, you know that the kingdom of God is at hand here and now. vocês sabem que o reino de Deus está ao seu alcance aqui e agora. You've had the experience of the first taste of the kingdom of God. Vocês já tiveram a experiência desse primeiro gostinho do reino de Deus. Even though we still struggle on this earth, Embora nós ainda lutemos e batalhemos nesta terra, we know something about the peace that comes from the kingdom of God. nós já conhecemos algo sobre essa paz que vem do reino de Deus. We have already experienced the joy of the kingdom of God. Nós até já experimentamos a alegria do reino de Deus. And even now we are living in the love of the kingdom of God. E embora nós estejamos vivendo no amor do reino de Deus, It's wonderful now, é maravilhoso que agora, but it's going to get even better in the fullness of the kingdom. então, é maravilhoso agora, mas vai ser ainda melhor quando chegarmos à plenitude do reino. So the good news consists of this. Então a boa nova consiste do seguinte: God loves us. Deus nos ama. Jesus has established our relationship with the Father. Jesus estabeleceu o nosso relacionamento com o Pai. The kingdom of God is at hand. O reino de Deus está ao nosso alcance. This is our message. Essa é a nossa mensagem. This is what you and I have to communicate to the entire world. Isso é o que você e eu temos que comunicar ao mundo inteiro. The Old Testament says O Antigo Testamento diz that in the last days que nos últimos tempos there will be a famine on the land. haverá uma fome na terra. Not a famine for food, Não uma fome de pão, but a famine for the Word of God. mas uma fome pela palavra de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are at a very feast here now. nós estamos num banquete agora. We have this wonderful music ministry. Nós temos esse maravilhoso ministério de música, We have teachings. nós temos ensinamentos. By the ministry of our priests, we have the Eucharist and the Sacrament of Reconciliation. Pelo ministério dos sacerdotes, nós temos a Eucaristia e o ministério da reconciliação. We have this wonderful community of faith. Nós temos essa maravilhosa comunidade de fé. This meal is very rich. Isto é muito rico, essa refeição que nós temos aqui. But in this very moment, Mas nesse exato momento, many people are starving to death. muitas pessoas estão morrendo Starving to death in their hearts and in their souls. de fome nos seus corações e nas suas almas. And the richness that you and I eat so freely from here E essa riqueza, essa abundância de alimento que você e eu temos aqui, some of the people don't even know this is possible. algumas pessoas nem sabem que isso é possível. The Catholic Church has said A Igreja Católica diz that you and I have a moral obligation que to share the gospel. que você e eu temos a obrigação moral de partilhar o Evangelho. Just as it is not right to have physical food while others are starving, Da mesma forma que não é direito nós termos alimento físico enquanto outros estão morrendo de fome and not to share it with them, e não partilhar com eles, we have an even greater food here in these days, nós temos um alimento ainda maior, mais consistente aqui nesses dias. and it would be terrible not to share this meal with the rest of the world. E seria terrível não partilharmos esse alimento com o resto do mundo. So I want to look at 4 ways Então eu quero olhar agora em
4 modos that you and I can share the banquet we are experiencing in these days. 4 modos pelos quais você e eu podemos partilhar o banquete que nós estamos tendo nestes dias. Without any question, Sem questionamento algum, you and I must speak the word of Jesus. você e eu temos que falar a palavra de Jesus. We have to proclaim that name. Nós temos que proclamar esse nome. Now, many Catholics will give a quote from St. Francis of Assisi. Muitos católicos, eles citam São Francisco de Assis And people say, e eles dizem, this is what Francis said. isso é o que São Francisco disse. Preach the gospel at all times, Anuncie o evangelho em todos os tempos. and when necessary, use words. E quando necessário, use palavras. Now, many Catholics have used that saying Muitos católicos têm usado este santo. to say it's not necessary to use words. Não é necessário usar para dizer, não é necessário usar palavras. We just need to be kind and nice people. Nós só temos que ser pessoas gentis, pessoas boas. The only problem with the quote from St. Francis, O único problema com essa citação de São Francisco he never said it. é que ele nunca disse isso. The best Franciscan scholarship Os eruditos, os melhores eruditos franciscanos has no evidence that he ever said that. não tem evidência nenhuma de que ele algum dia tenha dito isso. On one occasion, Numa ocasião, he wrote a letter to his monks, his friars who were going to another diocese. ele escreveu uma carta para os seus monges, os frades que iam para uma outra diocese, And his letter said to his friars, e a carta dizia para os frades: when you arrive at the new diocese, quando vocês chegarem nessa nova diocese, be sure to get permission from the bishop to preach. certifiquem-se de conseguir permissão do bispo para pregarem. But if he will not allow you to preach, Mas se ele não permitir que vocês preguem, then at least through your life proclaim the gospel. então pelo menos com a vida de vocês proclamem o evangelho. Francis was very much into proclaiming the word of God. São Francisco, ele insistia sobre a proclamação da palavra de Deus. During the time of the Crusades, Durante o tempo das cruzadas, St. Francis went to the Holy Land, São Francisco foi para a Terra Santa. and he went to the very camp of the Sultan, the leader of the Muslims. E ele foi para o campo do sultão, lá o campo de batalha do sultão, o líder dos muçulmanos. And in that camp, he proclaimed Jesus to the Sultan. E naquele campo, ele proclamou, anunciou Jesus para o sultão. With great humility, but with great courage. Com grande humildade, mas também com grande coragem. And it touched the heart of the Sultan. E o seu anúncio tocou o coração do sultão. So let's not use St. Francis as an excuse not to preach. Então nós não podemos usar São Francisco como uma desculpa para não pregar. Pope Paul VI said this: O Papa Paulo VI disse o seguinte: there can be no authentic evangelization não pode haver evangelização autêntica without specifically speaking sem falar especificamente about the name and the person and the ministry of Jesus Christ. sobre o nome, a pessoa e o ministério de Jesus Cristo. Our message is not have a nice day. A nossa mensagem não é tenha um bom dia. Our message is not we're very nice people. A nossa mensagem não é nós somos pessoas muito boas. Our message is this: A nossa mensagem é a seguinte: Jesus Christ is Lord.
Jesus Cristo é o Senhor. And there is no other name given to man by which we might be saved. E não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. We must proclaim the Messiah. Nós temos que proclamar o Messias. I had a very embarrassing personal experience about this. Eu tenho uma experiência muito embaraçosa, uma experiência pessoal sobre isso. And I'm ashamed to tell you about this. E eu estou até envergonhado de contar isso para vocês. Many years ago, I worked in a restaurant. Há muitos anos atrás eu trabalhava num restaurante. It was a convention center. Era num centro de convenções. And it had a hotel with it and a very nice complex. Era um complexo muito bonito, tinha até um hotel ali. And I worked at the restaurant cleaning the tables. E eu trabalhava no restaurante limpando as mesas. Now, I had already committed my life for Jesus. Eu já tinha entregue a minha vida para Jesus. And I was serious about following the Lord. E eu levava a sério o seguimento ao Senhor. Many of the waitresses at the restaurant Muitas das garçonetes no restaurante were living very difficult lives. estavam vivendo vidas muito difíceis. They would often leave with the customers and go to the hotel rooms. Elas frequentemente saíam com os clientes e iam para quartos de hotel. Many of the waitresses were beat up by their boyfriends or came to work drunk. Muitas das garçonetes eram espancadas pelos seus namorados e outras chegavam no trabalho embriagadas. And I saw myself as a Christian in a very desperate world. E eu me vi como um cristão dentro de um mundo muito desesperado. There was one particular waitress who I felt particularly sorry for. Tinha uma garçonete em especial pela qual eu sentia piedade. And I wanted to tell her about Jesus. E eu queria falar para ela sobre Jesus. But what about my job? Mas e o meu emprego? What if I get fired for speaking about Jesus? E se eu fosse despedido por ter falado sobre Jesus? What if the waitresses laugh at me? E se as outras garçonetes rissem de mim? So here's what I did. Então eu fiz o seguinte. I tried to give them excellent service. Eu tentei servi-las da melhor maneira possível. And I prayed for these waitresses. E eu orava por essas garçonetes. And I would try to give little hints about God and faith. E eu tentava assim dar umas dicasinhas sobre Deus e o seu e sobre a fé. But I did not talk directly about Jesus. Mas eu não falei diretamente sobre Jesus, Because maybe they would reject me. porque talvez elas me rejeitassem. Years had gone by. Muitos anos se passaram. And I was at a conference like this. E eu estava num congresso como esse. And I saw a woman running down the aisle towards me and waving. E eu vi uma mulher descendo o corredor em direção a mim e abanando para mim. And she was beautiful. E ela era bonita. And I recognized her as one of the waitresses at the restaurant. E eu reconheci ela como uma das garçonetes lá daquele restaurante. She looked like a different person. E ela parecia uma pessoa totalmente diferente. She was radiant. Ela estava radiante. And she ran up to me and called my name and embraced me. E ela correu ao meu encontro, falou meu nome, me deu um abraço. And she told me about her conversion to Jesus. E ela me falou sobre a sua conversão a Jesus. How just a few months ago she had come to know the Lord. Ela me disse que alguns meses atrás ela tinha conhecido o Senhor. Now I'm embarrassed to tell you E agora eu fico envergonhado de contar para vocês that I felt very, very smug, very proud. que eu me senti muito orgulhoso. And she said to me, E ela me disse: I have only been a Christian for a short time and it's wonderful. eu sou uma cristã faz pouco tempo, mas é maravilhoso.
And she said to me, "When did you become a Christian?" Quando você se tornou um cristão? Ela me perguntou. And full of arrogance, E cheio de arrogância, I said, eu disse: "I was a Christian way back at the restaurant." e eu já era cristão lá naquela época do restaurante. And her face fell. E a expressão dela caiu. She said, Ela me disse: "Do you mean when I was at the restaurant with all of my struggles, you were a Christian?" você está querendo me dizer que quando você estava lá no restaurante e eu com todas as minhas dificuldades, você já era um cristão? And I said, "Yes, I was a follower of Jesus." E eu disse: sim, eu era um seguidor de Jesus. And she looked in my eyes and she said, E ela olhou nos meus olhos e disse: "All the days when I was in the restaurant, todos aqueles dias em que eu estava lá no restaurante, and I would sit there at night drunk, e eu sentava lá de noite embriagada, and I asked if there was any purpose to continue on with my life. e eu me perguntava se havia algum propósito em continuar com a minha vida. And my boyfriend used to beat me up outside the hotel." E o meu namorado me espancava do lado de fora do hotel. She said, "When all of that was going on, you already knew Jesus? Quando tudo isso estava acontecendo, você já conhecia Jesus? And you didn't even try to tell me?" E você nem tentou me falar sobre ele? She looked at me and she said, Ela olhou para mim e me disse: "What kind of a friend are you?" que tipo de amigo você é? And she turned and walked away. E ela me deu as costas e foi embora. I didn't feel very proud at that moment, Naquele momento eu não me senti muito orgulhoso, because I was more concerned about my reputation. porque eu estava mais preocupado com a minha reputação, I was more concerned about my job. estava mais preocupado com o meu trabalho, I was more concerned about my appearance eu estava mais preocupado com a minha aparência than I was for the soul of my friend. do que eu estava preocupado com a alma da minha amiga. To this day, Até o dia de hoje, I thank God He saved her, eu agradeço a Deus por tê-la salvo, because the Old Testament says, porque o Antigo Testamento diz: if I send you to someone and you speak and they do not listen, that's not your problem. se eu enviar você para alguém e você falar e a pessoa não aceitar, não é problema. But if I send you to speak and you do not, it's your problem. Mas se eu enviar você a falar e você não fizer isso, aí se torna um problema seu. Brothers and sisters, this is serious. Irmãos e irmãs, isso é muito sério. Human souls are hanging in the balance. As almas humanas estão ali na beira do abismo. We're talking about issues of eternal consequence. Nós estamos falando sobre questões sérias, com que têm consequências. If you go and talk to 10 people, Se você vai falar com 10 pessoas, some of them will laugh at you. algumas vão rir de você, Some of them will ignore you, algumas vão ignorar você, but some of them will come to Jesus. mas talvez algumas venham até Jesus. If you spend the rest of your life telling people about Jesus, Se você passar o resto da sua vida falando de Jesus para as pessoas, and everybody rejects you, e todos o rejeitarem, everybody mocks you, todos zombarem de você, you lose your job, você pode até perder o seu trabalho, your friends don't want to be with you anymore. os seus amigos não querem mais estar com você. If you spend your whole life speaking of Jesus, Se você passar toda a sua vida falando de Jesus, and one soul comes to Christ, e uma alma chegar até Cristo, you will have had a wonderful, fruitful life. você terá tido uma vida maravilhosa com muitos frutos. You and I have to decide. Você e eu temos que decidir We will no longer be silent.
que nós não queremos mais ficar calados. We will be quiet no more. Nós não vamos mais ficar quietos. Do you see the message the world speaks? Vocês estão vendo a mensagem que o mundo está proclamando? They're not ashamed to tell their stories. Eles não têm vergonha de contar a história deles. They're not ashamed to make their proclamation. Eles não têm vergonha de fazer a sua proclamação. Our message is life. A nossa mensagem é vida. Jesus is truth. Jesus é a verdade. What are we ashamed of? Do que nós temos vergonha? What are we afraid of? Do que nós temos medo? We must proclaim that Jesus is Lord. Nós temos que anunciar que Jesus é o Senhor. Amen. That proclamation can come in many ways. Esse anúncio pode ser feito de muitas maneiras. Can you imagine right now Você pode imaginar agora, if we took this music ministry se nós pegássemos esse ministério de música and just put them out on the streets of the city, e os colocássemos na rua da cidade? the good things that can happen. Você pode imaginar as coisas boas que aconteceriam? 10 days ago, Há 10 dias atrás, I was in a garbage dump in Mexico City, eu estava num lixão lá na cidade do México and we were doing dramas in the garbage dump. e nós estávamos fazendo assim teatros, encenações lá no lixão. And the dramas touched many, many people. E essas encenações tocaram muitas pessoas. John Paul II said this: João Paulo II disse o seguinte: our message is unchanging. a nossa mensagem não muda. The truth of Jesus doesn't change with time. A verdade de Jesus não vai mudar com os tempos. But we must find every opportunity for a new presentation of the gospel. Mas nós temos que aproveitar cada oportunidade para fazer uma nova apresentação do Evangelho. So in addition to speaking the word, Então, além de falar sobre a palavra, we can use music. nós podemos usar música, We can use drama. nós podemos usar teatro, We can have ministry with the children. nós podemos ter ministério com as crianças, We can use television and the internet. nós podemos usar a televisão e a internet, We can talk to our neighbor. nós podemos falar com os nossos vizinhos. But whatever method we use, Mas qualquer que seja o método que nós usemos, we must proclaim Jesus. nós temos que anunciar Jesus. The second way that we proclaim the gospel A segunda maneira pela qual nós anunciamos o Evangelho is through service. é através do serviço. I want to do a little bit of biology. Eu quero que vocês façam um pouco de biologia. If you'll notice, you have 2 ears. Do you have 2 ears? Se vocês observarem, vocês têm Everybody duas check. orelhas. Chequem You agora. got 2? Vocês têm duas Okay. orelhas. But we have one mouth. Mas nós temos uma boca. God did that for a reason. Deus fez isso com um propósito. He wants us to listen twice as much as we talk. Ele quer que nós ouçamos 2 vezes mais do que nós falamos. Many of us could further, it's true. While the proclamation of the word is essential, Mesmo que a proclamação da palavra seja essencial, we have to be careful nós temos que ter cuidado that we don't come across as arrogant, para que nós não nos tornemos arrogantes, that we don't just chatter, para não ficar só falando de coisas tolas, but that we share our hearts with another. mas nós devemos, ao invés, partilhar o nosso coração com os outros. Do you remember how many times Jesus made a connection with the person? Vocês lembram quantas vezes Jesus fez essa aproximação com as pessoas?
And we can often do that in service. E nós podemos fazer isso quando nós servimos. As Christians, Como cristãos, it's not that we're better than other people. não quer dizer que nós sejamos melhores do que os outros. We're different. Nós somos diferentes. We have been saved by the mercy of God. Nós fomos salvos pela misericórdia de Deus. But if God ever took his hand off of us, Mas se Deus retirasse a sua mão de nós, we would be in the same mess that everybody else is. nós estaríamos na mesma confusão do que os outros. So we cannot come across with arrogance. Então nós não podemos chegar até os outros com arrogância. We cannot come across with self-righteousness. Nós não podemos chegar até os outros com a nossa retidão. The best definition I've ever heard of evangelization, A melhor definição que eu já ouvi sobre evangelização: one blind beggar um mendigo cego showing the other blind beggar estava mostrando ao outro mendigo cego where to find the bread. onde encontrar o pão. We must have hearts of service Nós temos que ter corações de servos, because our master has a heart of service. porque o nosso mestre tinha um coração de servo, de serviço. When the Christian community was beginning in Rome, Quando a comunidade cristã estava iniciando em Roma and as the persecutions began against the Christians, e começaram as perseguições contra os cristãos, many of our people shed their blood for the faith. muitos dos nossos derramaram o seu sangue pela fé. And it was a powerful witness to the Romans. E foi um testemunho poderoso para os romanos. But another important event happened in the early years of Christianity in Rome. Mas um outro evento também aconteceu nos primeiros anos do cristianismo em Roma. One summer in Rome, Um verão em Roma, there was a terrible, terrible plague, houve uma praga terrível and it was sweeping through the city. e se alastrou por toda a cidade. Many, many people were dying from this horrible disease. E muitas pessoas estavam morrendo dessa terrível doença. And all of the rich and the powerful people E todos os ricos e poderosos fled Rome. fugiram de Roma. And all that was left in Rome that summer were the poor, the sick, and the dying. E só o que ficou em Roma naquele verão foram os pobres, os doentes e os que estavam morrendo. All the powerful people had left to save themselves. Todos os poderosos partiram, fugiram dali para se salvarem. One other group remained in Rome that summer, Um outro grupo de pessoas ficou em Roma naquele verão, the Christians. os cristãos. And the Christians went out and ministered to the sick and the dying. E os cristãos saíram para ministrar para os doentes e para aqueles que estavam morrendo. And the people who were dying were surprised that the Christians stayed. E as pessoas que estavam morrendo se surpreendiam pelo fato dos cristãos terem permanecido ali. Because the Christians were being persecuted by the Romans. Porque os cristãos estavam sendo perseguidos pelos romanos. The Christians were considered outlaws by the Romans. Os cristãos eram considerados fora da lei pelos romanos. The Christians were considered crazy and radical by the Romans. Os cristãos eram considerados loucos e radicais pelos romanos. But when the Romans were dying, Mas quando os romanos estavam morrendo, it was the Christians who stood at their side. foram os cristãos que ficaram ao lado deles. And we probably lost more Christians to that plague E nós provavelmente perdemos mais cristãos para aquela praga than we did to the Colosseum. do que nós perdemos cristãos no Coliseu. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we must serve all of the people. nós temos que servir todas as pessoas. It doesn't matter who's right or wrong, who's good or bad. Não importa quem está certo, quem está errado, quem é bom ou quem não é. When Jesus went to the cross, Quando Jesus foi à cruz,
It didn't matter who was right or wrong, or good or bad. Para ele não importava quem estava certo ou errado, quem era bom ou quem não era. He served all of us, Ele serviu todos nós. those who deserve it and those who don't. Aqueles que mereciam e aqueles que não mereciam. We must serve all. Nós temos que servir a todos. St. James warns us, São Tiago nos alerta. don't tell a person, Não diga para uma pessoa, God bless you, Deus te abençoe, but not give them their food or their clothing. e não dê a ela comida ou roupa. We have to care for the current needs of the people Nós temos que cuidar das necessidades atuais das pessoas, as a way of making the kingdom of God present. como uma das maneiras de tornar o reino de Deus presente. We can all serve in different ways, Nós podemos servir de diferentes maneiras, but we can all serve. mas todos nós podemos servir. Ask the Holy Spirit Peça ao Espírito Santo to show you para mostrar a você how you can serve. como você pode servir. That is a prayer He will certainly answer. Essa é uma oração que Ele certamente vai atender. The third way we proclaim the kingdom A terceira maneira pela qual nós proclamamos o reino de Deus is through our character. é através do nosso caráter, da nossa personalidade. I am embarrassed to tell you Eu tenho vergonha de contar para vocês that I have met many Christians in the world que eu encontrei muitos cristãos no mundo who say all the right words, que dizem todas as palavras certas, but their life doesn't match their words. mas a vida deles não combina com as palavras que eles falam. And it's wrong E é errado. when we speak of the gospel Quando nós falamos do Evangelho to then be arrogant, e nos tornamos arrogantes, to be rude, somos grosseiros, mal-educados, to be opinionated, cheios de opinião, de julgamento, to talk about ourselves, falando sobre nós mesmos todo o tempo, to demand a certain level of treatment. exigindo dos outros um certo nível de tratamento. The words don't match the life. As palavras não combinam com a vida. But when our hearts are committed to Christ, Mas quando os nossos corações estão entregues e compromissados com Jesus Cristo, and the fruit of the Spirit is evident in our lives, e o fruto do Espírito se torna evidente na nossa vida, then we become a credible witness. então nós nos tornamos uma testemunha na qual os outros podem crer. My older sister had a powerful experience of the baptism of the Spirit. A minha irmã mais velha teve uma experiência poderosa do batismo no Espírito Santo. And when she returned from the E university, quando ela voltou da universidade, she told our family all about her experience. ela contou para nossa família sobre a sua experiência. She was telling us about praying in tongues. Ela nos falava de orar em línguas, She was telling us about prophecy and healing. falava de profecias e de cura. We had no idea what she was talking about. Nós não fazíamos ideia sobre o que ela estava falando. We wondered if she had gone crazy. Nós ficávamos nos perguntando se ela tinha ficado maluca. She said she could speak in tongues. Ela dizia para nós que ela sabia falar em línguas. I thought she took a class of language at the university. E eu ficava imaginando que ela tinha feito aula de línguas na universidade. We did not understand all of these spiritual things. Nós não entendíamos todas essas coisas espirituais. Here's what touched our hearts. Mas aqui está o que tocou o nosso coração. My sister became a very kind and gentle person. A minha irmã se tornou uma pessoa muito gentil e atenciosa. She became very generous. Ela se tornou muito generosa. She forgave those who hurt her. Ela perdoava aqueles que a feriam. She was a different person. Ela era uma pessoa diferente. And after a few months of watching her, E depois de alguns meses observando-a, I said to her, eu disse para ela: I love you, we are family, we can talk.
Eu te amo, nós somos família, nós podemos conversar. I said, you seem so happy and so peaceful. Você parece tão feliz, eu disse, você parece estar com tanta paz. I said, are you on drugs? E eu perguntei para ela, você anda usando drogas? And she said, no, why? E ela disse, não, por quê? I said, because you seem like a different person. You're so happy. Eu disse, você parece uma pessoa diferente, você está tão feliz. And she looked into my eyes E ela olhou dentro dos meus olhos. and she said, E ela disse, I have accepted Jesus eu aceitei Jesus as my Lord and Savior. como meu Senhor e Salvador. And she explained to me all the theology. E ela me explicou toda a teologia. And she showed me all the right scriptures. E ela me mostrou todas as passagens certas na Bíblia. And I didn't understand it all. E eu não entendi nada. But her character was so profoundly changed Mas o caráter dela tinha sido tão profundamente transformado that I could not refute the truth. que eu não pude refutar a verdade. Whatever happened to her O que quer que tenha acontecido com ela was because of Jesus. foi por causa de Jesus. And I said to Jesus, E eu disse para Jesus, whatever you did to her, Senhor, o que o Senhor fez com ela, do it to me. faça para mim. In this case, Neste caso, I was not transformed because she spoke in tongues. eu não fui transformado porque ela falava em línguas. I was transformed Eu fui transformado because her character porque o caráter, a personalidade dela matched her words. estava em consonância com as palavras dela. Let's be sure Certifiquemo-nos that our very being proclaims the Lord. que o nosso próprio ser proclame o Senhor. Last point. O último ponto. The Lord does want us to use signs and wonders. O Senhor quer que nós usemos sinais e prodígios. The charisms have not been given to us to entertain us. Os carismas não nos foram dados para nos divertir, nos entreter. The charisms have not been poured into the church so we could amuse ourselves. Os carismas não foram dados à igreja para que nós pudéssemos nos alegrar. The gifts of the Spirit have been poured out onto us Os dons do Espírito foram derramados sobre nós to build up the body of Christ para construir o corpo de Cristo and to take this message to the whole world. e para levar essa mensagem para o mundo todo. The kingdom of God is at hand. O reino de Deus está ao nosso alcance. I used to think Eu pensava that the proper place for the charisms was in a prayer meeting. que o lugar adequado para o uso dos carismas era num grupo de oração. I now believe Eu agora acredito that we should use charisms in a prayer meeting, que nós devemos usar os carismas, os dons no grupo de oração, but we have to use the charisms out on the street. mas nós temos que usar os carismas lá na rua. The gift of knowledge, O dom da palavra de sabedoria, prophetic words, palavra profética, speaking in tongues, orar em línguas, healing. cura. These are things that God wants to do out there São coisas que o Senhor quer fazer lá fora to demonstrate that the kingdom of God is at hand. para demonstrar que o reino de Deus está ao nosso alcance. Give you one short example. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Some years ago, Há alguns anos atrás, I had an opportunity to make a journey on foot with a cross. eu tive a oportunidade de fazer uma jornada a pé com uma cruz, carregando uma cruz. And I would stop in different churches at night and talk about the journey with the cross. E eu, à noite, ia nas diferentes igrejas, ia lá e falava sobre a jornada da cruz de Jesus. One particular night, I was in a parish, Numa noite em especial, eu estava numa paróquia and I was very tired. I had been walking all day, e eu estava muito cansado porque eu tinha caminhado o dia todo. and I was trying to preach the gospel. E eu estava tentando pregar o evangelho. I was doing a terrible job. Estava
fazendo assim um trabalho terrível. Even I was bored and I was giving the talk. Até eu estava assim, entediado, e era eu que estava falando. It was a disaster. Foi um desastre. So finally at the end of the night, Finalmente, então, no final da noite, I didn't know how to end this thing. eu não sabia como terminar aquilo. So I said, anybody who wants to, just come up and touch the cross. Eu disse, então, quem quiser, venha até aqui e toque a cruz. And a woman came to the cross E uma mulher veio até a cruz and she put her hand on the cross. e ela colocou a sua mão sobre a cruz. And then she looked at me Então ela olhou para mim. and she said, is something supposed to happen? Alguma coisa deve acontecer aqui? And I said, I don't know. E eu disse, eu não sei. It was a terrible night. Foi uma noite horrível. But as the program was ending, Mas no final do programa, I heard shouting in the parish. People were crying out. Eu ouvi pessoas gritando na paróquia. And there was excitement in the parish. E havia assim um sentimento de entusiasmo na paróquia. And I couldn't understand it. E eu não conseguia entender. It certainly wasn't from my preaching. Não era certamente da minha pregação aquele entusiasmo. And a woman stood up E uma mulher se levantou. and she said, E ela disse, when I touched the cross, quando eu toquei na cruz, I had a tumor in my breast. eu tinha um tumor na mama. I felt heat go from the cross to my breast. The lump is gone. E eu senti um calor vindo da cruz para o meu peito. E o tumor se foi. Several other people said the same thing. Muitas outras pessoas disseram a mesma coisa. And as the night ended, E no final da noite, there was an old woman dancing with a cane. havia uma senhora de idade dançando toda feliz. And it turns out that she was so crippled they carried her into the church. E essa mesma mulher, ela era tão deformada, tão aleijada, que ela entrou naquela igreja carregada pelos outros. But now the woman was dancing with her cane. Mas agora aquela mulher estava lá dançando toda feliz. And I said to her, E eu disse para ela balançava até a bengala no ar. give me the cane, I'll give you the cross. E eu disse para ela, me dá a bengala e eu dou para a senhora a cruz. And in front of the church that night, in the street, E na frente da igreja, lá na rua, this old woman was dancing with the cross. aquela senhora de idade estava dançando com a cruz. And there was celebration. E houve uma grande And there was celebração. singing and dancing. E danços e cantos estavam acontecendo. All the cars were driving by very slowly. E os carros que passavam, eles diminuíam a marcha para olhar. What are the Catholics doing tonight? O que será que esses católicos estão fazendo hoje à noite? There is a power of the Holy Spirit, Há um poder do Espírito Santo and it can be used for the proclamation of the gospel. que pode ser usado para o anúncio do Evangelho. Here's the point. Aqui está a questão. We need to verbally speak the gospel. Nós temos que verbalmente anunciar o Evangelho. We need to serve people in practical ways. Nós temos que servir as pessoas de maneiras práticas. We need to have the right character, the right attitude. Nós temos que ter o caráter, a atitude certa. And we need to be open to the charisms for the building of the kingdom. E nós temos que estar abertos aos carismas para a construção do reino. It's not any one of these. Não é ou um ou outro. It's all four of these. É todos os quatro. And if this is true of each one of us, E isso é verdade para cada um de nós. what a witness we can be if we all E work se todos together. nós fizermos isso, que testemunha nós podemos ser se nós trabalharmos juntos? We together Nós juntos are a better witness somos um testemunho muito melhor than any one of us by ourselves. do que qualquer um de nós sozinho. Let's stick together. Vamos ficar juntos. Together, let us proclaim the E gospel. juntos vamos proclamar o Evangelho. Together, let us lay down our lives in service. Juntos vamos entregar as nossas vidas ao serviço. Together, let us reflect a Christ-like character. Juntos vamos refletir um caráter cristão. Together, let us use the charisms for the proclamation.
Juntos vamos usar os carismas para o anúncio. Because just like 2,000 years ago, Porque da mesma forma que há 2000 anos atrás, Jesus is speaking to us. Jesus está falando conosco. Go forth. Vão, ide. Go to all the nations. Ide a todas as nações. Proclaim my word. Proclamem a minha palavra. Live among the people. Vivam entre as pessoas. Heal the sick. Curem os doentes. And do not be afraid, E não tenham medo, for I am always with you. porque eu estou sempre com vocês. Could we stand, please? Vamos ficar de pé. I'm asking everybody here today Eu estou pedindo para todos aqui hoje to make a decision in your heart de tomar uma decisão lá nos seus corações, that you will follow the command of Christ. que vocês vão seguir esse envio de Jesus. Close your eyes, please. Fechem os olhos, por favor. Lord Jesus, Senhor Jesus, who is it that you want me to go to? para quem o Senhor me envia? Quem eu devo procurar? Who is the person that you want me to proclaim the kingdom to? Para que pessoa o Senhor quer que eu anuncie o reino? What should I say? What should I do? O que eu deveria dizer para essa pessoa? O que eu deveria fazer? Show me, Lord, Mostre-me, Senhor, how to serve them. como servir essa pessoa. Show me, Lord, Mostre-me, Senhor, how to love them as you love them. como amar as pessoas da mesma forma que você as ama. Jesus, Jesus, may you be their master. que o Senhor seja o mestre dessas pessoas, But may I be their servant. mas que eu seja o seu servo. Empower me, Lord, Senhor, me dê força, me dê poder, that I may serve you para que eu possa servi-lo and serve them e servir aos outros, in your Holy Spirit. na força do seu Espírito Santo. Amen. Amém. No seu olhar, a face do Pai revelou. Tua palavra abrasava corações, vidas transformou, milagres realizou. A história dividiu, um povo santo convocou. Vou anunciar sua palavra, vou proclamar a sua vida, a sua história. Ele vai voltar. Vou anunciar sua palavra, vou proclamar a sua vida, a sua história. Maranatá. Canta bem forte. No seu olhar, No seu olhar, a face do Pai revelou. Tua palavra abrasava corações. vidas transformou, milagres realizou. A história dividiu, um povo santo convocou. Força! Vou anunciar sua palavra,
sua história. Maranata. Irmão, nós precisamos de coragem. Precisamos da coragem do céu. Uma coragem que só o Espírito pode nos dar. Porque nós temos medo. Nós somos tímidos e precisamos anunciar a palavra. Peça ao Senhor agora um espírito de coragem na tua vida, irmão. Clama agora um batismo do Espírito Santo para que você seja cheio de coragem. Clama, irmão, para que possa ser tirado de nosso peito todo tipo de medo, todo tipo de timidez, todo tipo de condenação. O Senhor não nos condena, o Senhor nos envia. O Senhor nos envia, irmãos. Peça ao Senhor coragem. Haralabaria, ela canta, alabaria, suri, halabarias. Clama, 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 irmão, o Espírito. Heriala, suri, ela halabaria, suri, alabarias. Herialabaria, ela canta, alabarias. Lá no Senhor, derrama sobre o teu povo o teu Espírito e encha-nos, Jesus, da tua coragem, assim como deu aos seus apóstolos, Senhor, assim como deu a todos os santos da nossa igreja, Jesus. Torna-nos, Jesus, santos, cheios de coragem, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Queria labaria, ela canta, labaria, 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 labaria. Queria labaria, labaria, labaria. Oria la canta, labaria. Oria labaria, la canta, labaria, labaria. Queria labaria, 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 labaria. Oria canta, labaria, labaria, labaria. Oria labaria, labaria, labaria. Oria labaria, labaria, labaria. Oria la suria la halabarias. Oria la canta labarias. Heria labarias, suria labarias. No teu olhar, a face do Pai revelou. Tua palavra abrasava vidas transformou, milagres realizou, a história dividiu, um povo santo convocou.